Ai, essa vida de famoso não é fácil. Fala, pessoal! Olá, galerinha! Estamos aqui para compartilhar com vocês o início da nossa história de mudança para o Canadá. E também que a gente atingiu 100 inscritos no canal. Valeu! Então, há mais ou menos 6 anos atrás, foi quando nós começamos a dar o pontapé nessa história toda. Era mais ou menos março de 2014 quando a gente começou a procurar algumas informações sobre como morar fora do país. E vamos contar isso nesse vídeo. Então roda a vinheta e bora pro vídeo. Antes de mais nada, aquele pedido específico, você vai clicar no botão que tem aqui embaixo, um botão vermelho, sabe? Que ou tá escrito assim, subscribe, ou se inscrever. Onde mais tem que clicar, Nath? Se inscrever, curtir, apertar o joinha e compartilhar com os amigos. Vamos para a parte prática do negócio. Nós sempre tivemos vontade de fazer um intercâmbio. Desde que eu comecei a trabalhar, eu fui ver, solicitar... Eu fui numa empresa de intercâmbio solicitar um orçamento para fazer um high school fora do Brasil. Me formei no ensino médio e não fiz o high school porque, né, um trabalho de uma adolescente não conseguia, assim, chegar no valor que era o custo do intercâmbio. Da minha parte, eu também sempre quis ter uma experiência internacional. Queria mais a viagem, sabe? Ir pra Disney, coisas do tipo, mas não acontecia. Talvez não era uma prioridade em casa e eu também não coloquei como uma prioridade assim, preciso fazer. Acho que talvez nunca tenha deixado tão claro que aquela era uma vontade. Depois que a gente se conheceu, acho que os dois em algum momento falaram assim: poxa, a gente queria, né, morar fora. Quando eu comecei a faculdade, a gente já estava juntos e a gente compartilhou esse sonho, né? Então a gente pensou assim, então vamos ver como funciona o work experience pra gente trabalhar nas férias da faculdade e melhorar o inglês, né? Faltou essa parte, salário de estagiário não nos permitiu pagar por um programa de work experience. Então nós nos formamos na faculdade. Nada. Eu me formei um pouco antes e a gente ainda continuava tentando algumas coisas, mas, cara, nós dois não tínhamos, assim, condições independentes, sem contar com ninguém, para poder fazer as nossas coisas, ainda. Nós não tínhamos um salário que nos permitisse pagar o preço do custo dessa questão. Isso. A partir daí a gente então já compartilhava um interesse em comum, mas a vida vai trazendo coisas, trabalhos e outras oportunidades e outras coisas pra gente fazer. Isso ficava ali, acho que flutuando um pouquinho assim, né? Mas a gente de vez em quando falava, vamos viajar pra fora, mas é muito caro. A gente tava sempre tentando alguma coisinha. A gente fez nosso visto dos Estados Unidos, pensando assim, não, quem sabe vamos viajar a turismo, conhecer melhor e pode ser que aconteça alguma oportunidade. Eu fiz meu curso de inglês nesse meio tempo também. Então a gente ia semeando umas coisinhas por ali, né? Em 2014 nós começamos a morar juntos. Na verdade, foi no final de 2013. Foi, no dia do Natal. Aí, de fato, eu acho que começou a materializar a coisa. Quando a gente foi morar junto, eu já estava na fase final do meu mestrado. Você já tinha feito sua especialização. E a Nath recém-formada da faculdade. Eu me formei no início de 2013. Ambos já tínhamos um emprego profissional, vamos dizer Exato. assim. E nós nos preparamos para ir morar juntos também com um determinado planejamento financeiro. Isso. Especialmente. Porém, né, a realidade, ela é do jeito que ela se apresenta e mesmo com um emprego profissional, planejamento financeiro, foi um pouco difícil, assim, né? A gente muito rápido percebeu que a gente tinha uma vida confortável, mas não conseguia ter muitas perspectivas com aquele cenário atual. Começamos a nossa movimentação para o que a gente vai fazer. A Nath deve ter recebido algum panfleto ou algum e-mail sobre uma palestra
a respeito de imigração para o Canadá. Eu fui em 2 palestras, uma de uma empresa que vendia um curso de francês com nome de consultoria para o Canadá e numa palestra do Quebec em Florianópolis. Inclusive, assim, queria muito lembrar quem foi comigo nessas palestras. Acredito que o João Vitor tenha ido com certeza, mas talvez mais alguém. Se alguém foi e lembrar, comenta aqui pra mim, por favor. O Canadá tem uma imagem muito boa e positiva, né? Então já era um país que nós cogitávamos. E daí veio esse marketing, né? Veio essa divulgação. Nós já estávamos com vontade de sair do país. Então eu fui lá para ver o que eles estavam vendendo, né? Falando da minha parte, a nível de informação do Canadá, era coisas que você aprendia no colégio. Eu lembro do Canadá no videogame, assim, ser muito bom no hockey e que ficava em cima dos Estados Unidos. Das palestras que eu fui, ambas falavam que, né, o Canadá é lindo e maravilhoso, né, porque estavam vendendo um produto, né, uma estava falando de si mesma, outra estava vendendo o seu curso, né, e que precisava aprender a falar francês, coisa que eu não fazia a menor ideia de que no Canadá falava-se francês. E a partir desse momento eu pensei assim, então se nós quisermos ir para lá, nós vamos ter que aprender a falar francês. A partir daí, então, a Nath foi migrando para esse lado das palestras. Como eu estava terminando o meu mestrado, uma movimentação natural seria procurar um doutorado, porque eu já era professor na época e nessa área acadêmica, se você quer ganhar mais, você tem que estudar mais e tem que conseguir títulos maiores. Então pensei, por que não? Vamos atrás de informações sobre como fazer um doutorado fora do país e calhou de ser a procura pelo Canadá. O Bruno foi pesquisar informações sobre o Ciências Sem Fronteiras para ver as possibilidades. Levemente confuso, assim, para entender um pouco, principalmente a parte de cadastro de projetos. E eu acho que tiveram 2 questões. Você vai pelo Ciências Sem Fronteiras com tudo pago. Tudo pago é o seguinte, todos os seus custos de universidade são pagos e você ainda ganha uma bolsa mensal, como se fosse uma espécie de salário, porque você está lá estudando e aplicando a sua pesquisa, né? Ao final do período do seu doutorado, você tem 2 alternativas. Uma é volte para o Brasil. A segunda era, não, eu não quero, né, conseguir ficar aqui, tudo bem, você paga o valor que você recebeu e é justo, né? Conhecemos pessoas que fizeram. Pagar isso para nós, a gente foi fazer alguns cálculos, assim, era fora de cogitação. E a gente também não queria, não é que a gente não quer voltar para o Brasil, mas a gente não queria ter a obrigatoriedade de fazê-lo. Pagamos o preço da liberdade, né? Pagamos o preço da liberdade. Uia, que pagamos. Ainda que o Ciências Sem Fronteiras abriu para nós algumas possibilidades de conhecer a frente internacional do programa, que por acaso se chama a mesma coisa, só que em inglês. E no site do Ciências Sem Fronteiras eu consegui descobrir alunos que estavam em locais do mundo estudando lá. E um deles foi a Júlia, que estava estudando na época, se não me engano, há 6 meses na mesma universidade na qual eu entrei depois. Nos deu uma ajuda muito grande. Isso vai ser contado mais pra frente, né? Uma questão que convergiu quando o Bruno foi pesquisar o Ciências Sem Fronteiras, a universidade que o Brasil tinha, né, esse convênio era em Montreal, que ficava no Quebec, e era as mesmas regiões que a empresa de venda do curso de francês estava oferecendo, e da palestra do próprio Canadá que eu fui era sobre o Quebec também. Então acabou que convergiu, não, é lá a área de atuação do Bruno, é lá que a gente está recebendo todas essas informações com supostas facilidades de imigração. Então, vamos começar a nos informar melhor a respeito dessa região e dessa possibilidade. Nesse momento, a gente partiu em 2 frentes, uma e que foi quase que bem dividido, assim. A Nath foi mais para esse lado de pesquisar alternativas de como imigrar
por meios de imigração tradicional, assim, você aplicar para um processo de imigração e ser aceito pelo país. E eu fui buscar alternativas na área acadêmica. E isso a gente foi conseguindo informações do tipo, bom, tem uma maneira e tem outra. Vamos tentar as duas. Se der uma, a gente vai pela que der mais rápido. Foi esse o pensamento. Vamos nos preparar para mais do que uma possibilidade. A que acontecer primeiro é a que a gente vai e depois damos continuidade na outra possibilidade, enfim. Da parte da Nath, ela foi indo para essas palestras, da minha, eu entrei em contato com esses órgãos e aí recebi informações de maneira bem agilizada, até me informando dessa Universidade de Montreal, a Universidade Concórdia, que foi a qual eu acabei me vinculando finalmente para fazer o meu programa de doutorado. E entrei em contato com um professor específico, que hoje também é o meu orientador, para saber como é que era. Então eram as primeiras movimentações assim: oi, eu sou o Bruno e eu gostaria de fazer um doutorado na Concórdia. Claro que o e-mail foi cheio de eu adoro sua pesquisa, li seus artigos. E foi tudo assim para poder vender um pouco um peixe. Recebi um retorno positivo para fazer as primeiras reuniões. Esse acho que foram, essa da minha parte foi as primeiras movimentações, já sabendo assim, nós não vamos fazer Ciências Sem Fronteiras. Nós temos que tentar outras alternativas. E aí fomos atrás para ver. Ainda muito inexperientes e muito crus. Essa questão do Ciências Sem Fronteiras também, assim, as notícias naquele momento sobre o Ciências Sem Fronteiras era que o país estava quebrando e não estava pagando direito às bolsas dos estudantes que estavam fora do país. Então a gente pensou assim, não queremos tentar entrar numa furada e acontecer um negócio que nem esse também. E tava meio que cortando as possibilidades de bolsa. Então, mesmo que tentasse, talvez nem conseguisse, porque já não tinham mais tantas ofertas quanto em anos anteriores também. Bom, esses foram movimentos iniciais que a gente teve a partir do momento que nós decidimos, vamos pesquisar então. E esse é para ser um vídeo introdutório de como começou a nossa história e o que nos trouxe então de fato para o Canadá. Vai ser uma série de vídeos em que a gente tem um compromisso com nós mesmos. Sim. E com você que está assistindo de toda quinta-feira no final. Esse vídeo é que nem o nosso primeiro vídeo que o celular ficava caindo o tempo inteiro. Esse é a banqueta, fica descendo o tempo inteiro. Toda quinta-feira, no final do dia, você vai ter acesso a um conteúdo que vai ser uma parte da gente contando essa história do Canadá. Não é para virar uma novela, mas sim para compartilhar nossa experiência. Um ponto importante que, na minha opinião, falando de opinião, é legal mencionar. Nós vamos contar a nossa experiência. Ninguém vai aqui dizer assim para você que está assistindo. Assim não dá certo, assim tá errado. No Canadá funciona assim. Nós não temos essa informação. E nós conhecemos uma série de brasileiros e pessoas de outros lugares do mundo que passaram por diversos tipos de situações. Essa é a nossa. Se você conseguir aprender alguma coisa daqui, ou se você simplesmente achar a história legal, para nós já vale. E a gente espera que valha para você também. É isso aí. É isso? De novo, clica no botão que tá aqui embaixo. Se inscreva no canal. Cara, se inscreve aí. E assim, aproveita para dar uma olhada aí em algum vídeo. outro vídeo que a gente já tá aí, né? Que tá um pouco fora de contexto. Isso vai ser uma série específica. E eventualmente a gente vai disparando um pouquinho sobre a nossa vida aqui, coisas que a gente faz. Comente e sugestões de vídeos, dúvidas, questões. Isso, a gente adoraria responder as suas perguntas. Então isso para nós é combustível para vídeo. Quer saber alguma coisa específica sobre o Canadá? Se a gente tiver a resposta baseada na nossa experiência, vai ser um prazer compartilhar sobre o Quebec, sobre Montreal, sobre Gatineau, estudos, trabalho, qualquer coisa. Vai ser legal. Vai ser. Valeu, pessoal. Valeu, um abraço!